Você já desejou ter um superpoder? Talvez você apenas deseja que algo em você seja mais único do que em qualquer outra pessoa. Se é um truque de festa legal que você deseja, ou se apenas quer ficar maravilhado com os prodígios do corpo humano, então fique por aqui. De lobisomens da vida real a pessoas que conseguem caber em uma caixa de sapatos e muito mais, aqui estão as 20 características mais raras que algumas pessoas únicas possuem. 20. Policoria ocular. Começaremos nossa jornada pelo mundo selvagem das características corporais únicas e anomalias visuais raras com algo que parece ter saído direto da capa de um álbum de uma banda de heavy metal e fantasia, a assombrosamente rara condição conhecida como policoria. Esta é uma condição ocular na qual a íris pode ter duas pupilas, e em alguns casos, nem sequer é diagnosticada até a idade adulta, e você achava que ter que usar aqueles óculos enormes e quadrados aos 12 anos era ruim o suficiente. Esta condição tende a ser tão única nas pessoas que não se sabe muito sobre como ou por que ela acontece. Em muitos casos de apêndices corporais ou condições diferentes em pessoas, tudo pode ser atribuído a qualquer coisa, desde a localização geográfica até beber o suprimento de água local. Mas com a policoria, os cientistas de jaleco branco estão tentando descobrir exatamente o que está acontecendo. Pode haver algumas notícias tristes para aqueles que estão tentando a carreira de supermodelo, pois dizem que as pessoas com essa condição tendem a ter cílios mais longos do que o normal. Então, todas aquelas noites gastas passando rímel no espelho para tentar alcançar aquele visual de Hollywood para o seu Instagram podem estar apenas escondendo uma condição subjacente na qual seus globos oculares estão sofrendo mutação e você nem sabe disso. 19. Doença SIPA. Quando uma pessoa não sente dor. Agora passamos para o que pode ser o sonho de todo aspirante a super-herói, uma condição conhecida como SIPA, ou pelo seu nome mais longo e entediante, insensibilidade congênita à dor com anidrose. A SIPA é um distúrbio no sistema nervoso que faz com que a pessoa afligida não consiga experimentar nenhum tipo de dor e também tenha a habilidade distinta de ignorar temperaturas. Isso também é perigoso de certa forma, porque a pessoa com SIPA também não sue, se acabar superaquecendo, digamos, pelos raios quentes do sol de verão, ela não tem meios naturais de se resfriar, como o corpo gosta de fazer com o suor, e, portanto, corre o risco de desidratação, exaustão pelo calor, derrame, morte e muito mais. Viva! Parece uma maneira impressionante de partir, mas pelo menos você economizaria dinheiro por não ter que investir em desodorante. Ah, e se isso não bastasse, as pessoas com essa condição têm menos probabilidade de perceber que podem ter quebrado um osso, sofrido uma lesão interna ou até mesmo as situações mais simples e comuns, como levar um tiro ou ter um membro decepado. Portanto, ser vigilante e tratar adequadamente qualquer tipo de lesão torna-se primordial para a prevenção de infecções, perda de partes do corpo e até a morte. Muitas pessoas que têm SIPA acabam com problemas terríveis envolvendo suas articulações e tornozelos devido a lesões repetidas que sofreram ao longo da vida e nunca perceberam, até que essas aflições quebraram e cicatrizaram de todas as formas erradas possíveis, repetidamente. Talvez aquele sonho de querer ser indestrutível para impressionar as mulheres pareça um pouco menos desejável agora. 18. Albinismo. Tenho que admitir que a primeira vez que vi um jacaré branco pessoalmente, foi algo que realmente me deixou perplexo. Ele parecia o seu jacaré tradicional com aquele sorriso presunçoso clássico, exceto que não era verde, seus olhos eram vermelhos e isso me deixou meio assustado porque pensei que ele estivesse doente. Eu era uma criança naquela época e não sabia que isso era, na verdade, algo chamado albinismo. O albinismo é uma condição na qual os pigmentos normais associados à pele, cabelo e assim por diante não estão presentes devido à ausência de algo chamado melanina ou a capacidade reduzida de produzi-la. Você vê comumente essa condição prevalente no reino animal, onde tudo, de tigres a ratos, pássaros, répteis e anfíbios, pode sofrer da aflição. É reconhecível pela presença de uma pelagem branca, pele, pelos e assim por diante, junto com os tradicionais olhos rosados que geralmente estão presentes em animais afetados. Quando se trata do mundo humano, no entanto, torna-se um pouco mais raro. Na verdade, é uma coisa tão rara que se diz que as pessoas só nascem com ela se ambos os pais forem afetados ou se ambos carregarem o gene que a causa. Só nos Estados Unidos, disse que 1 em cada 20.000 pessoas tem alguma forma de albinismo. No entanto, em lugares como a África, é muito mais prevalente, com 1 em cada 5.000. Algumas culturas e tradições religiosas na África até acreditam que, se alguém nasce com a condição, deve ser caçado e assassinado porque é amaldiçoado e, em muitos casos, suas partes do corpo são vendidas a feiticeiros para a fabricação de poções e outros elementos mágicos. 17. Cílios duplos.
Talvez ela tenha nascido assim, talvez seja Maybelline, ou talvez seja apenas uma mutação genética loucamente rara chamada de estiquíase. Esta condição rara envolve a pessoa ter duas fileiras de cílios, geralmente com a segunda fileira surgindo de uma parte anormal da pálpebra. Isso ocorre quando os folículos capilares podem ser afetados por células que deveriam proteger seu corpo, transformando-se em mutações que podem causar uma série de problemas no departamento capilar. Isso realmente desanima os sonhos de se tornar uma modelo de rímel. Imagine o dinheiro que você gastaria tendo que dobrar todo esse produto. Em muitas culturas, porém, cílios longos são considerados algo associado à beleza e desejabilidade. Então pense nisso. Talvez ter cílios duplos torne você duplamente sexy no final das contas. Uma pessoa pode sonhar, certo? Nos dias de hoje, com as pessoas indo a extremos para fazer melhorias em seus olhos, cílios e sobrancelhas com tinturas permanentes e extensões. Ter cílios duplos pode ser a próxima grande moda que você verá nas passarelas pretensiosas do próximo grande desfile da Gucci ou na próxima tendência do TikTok. Se você está achando essas características do corpo humano tão fascinantes e inacreditáveis quanto nós, não perca a chance de descobrir muito mais. Inscreva-se no canal agora mesmo, ative o sininho para não perder nenhuma de nossas curiosidades e deixe seu like para nos ajudar a continuar trazendo conteúdos incríveis como este. Sua participação é o que faz o nosso canal crescer. 16. Diabetes insípidos. Às vezes, todos podemos sentir sede. Talvez você esteja trabalhando duro em seu emprego, todas aquelas horas intermináveis em sua mesa ou se esforçando sobre relatórios que deveriam ter sido entregues há uma hora. Talvez você esteja operando equipamentos pesados sob o sol quente ou talvez esteja atrás de um microfone em uma sala escura com seu porquinho da Índia Twinkle ao seu lado enquanto fala sem parar sobre todo tipo de coisas malucas na internet. Seja qual for o caso, as chances são de que você já tenha ficado desidratado antes e simplesmente pegou uma bebida refrescante para acabar com essa sede. Alguém como eu precisa de mais água agora. Para algumas pessoas como Mark Vugbenhors, a vida simplesmente não é tão simples. Embora compartilhe alguns traços comuns com a diabetes regular, as pessoas afetadas por essa aflição rara nunca conseguem obter refresco líquido suficiente. Como resultado, suas bexigas estão literalmente prontas para explodir com frequência. Mark tem que beber tanta água, na verdade, que se diz que ele só consegue passar cerca de uma hora antes de ter que se abastecer novamente. E quando ele toma uma bebida refrescante, ele tem que urinar quase imediatamente, já que seu corpo não consegue realmente reter a água que ele acabou de ingerir. Disse que Mark dorme apenas algumas horas por vez durante a noite, mas ele também tem que regular a ingestão de água porque beber demais pode ter efeitos dramáticos no corpo e, em alguns casos, provou-se fatal, pois a água encheu o cérebro daqueles que beberam um pouco demais nessa busca por satisfação. 15. Monges tibetanos e o controle da temperatura corporal. Passamos agora de pessoas que não conseguem controlar as características raras que possuem para aquelas que fazem grandes esforços para empregar disciplina a fim de assumir o controle de suas habilidades e usá-las para melhorar suas vidas. Os monges são, para todos os efeitos, bastante interessantes e muitas vezes incríveis, dependendo de quais filmes e desenhos você está assistindo. Para alguns monges em um certo monastério no norte da Índia, eles são o exemplo perfeito do mestre habilidoso que todos conhecem e amam. As noites nas montanhas do Himalaia podem ficar muito frias, enquanto pastores se juntam às suas ovelhas para se manterem aquecidos. Alguns monges muito bem disciplinados estão no templo testando seus corpos. É comum encontrá-los com pouca roupa e envoltos em cobertores molhados enquanto meditam, em condições que fariam nós, meros mortais, gritarmos de terror por termos esquecido o casaco. Esses monges, no entanto, possuem um superpoder no fato de que podem fazer esses cobertores molhados ficarem completamente secos em uma hora, usando nada mais do que o puro poder de suas mentes e uma técnica de yoga chamada Jetumo. Eu admito que já encarei o controle remoto da TV tentando fazê-lo flutuar até mim como um truque mental Jedi que nunca acontecerá, mas para esses monges, tal feito pode ser possível. O Jetumo é o processo de meditação que permite aos monges controlar a temperatura de seus corpos. Alguns deles são conhecidos por aumentar o calor corporal em impressionantes 17 graus. Então, da próxima vez que você reclamar do frio no inverno, talvez precise apenas pensar em suas bochechas estarem quentes e imaginar estar em uma praia. 14. Síndrome de Ambras.
Michael J. Fox fez muitas coisas incríveis em sua carreira. Alguns diriam que De Volta para o Futuro é seu melhor trabalho, enquanto outros preferem seu tempo na televisão. No entanto, alguns esquecem seu clássico filme O Garoto do Futuro, Teen Wolf, onde ele ganha popularidade e brilha no basquete. Tudo isso enquanto se transforma em um lobisomem. Aqueles que sofrem da síndrome de Ambras, no entanto, não têm uma vida tão doce. Pode ser um pesadelo total. Esta rara doença congênita da pele faz com que a pessoa sofra a puberdade da pior maneira, tendo seu corpo coberto quase inteiramente por pelos. Conhecida por alguns como a doença do lobisomem, as pessoas com essa síndrome enfrentam um crescimento excessivo de pelos macios, finos e curtos em quase toda a pele, exceto nas palmas das mãos, solas dos pés e membranas mucosas. Infelizmente, nenhum tratamento de depilação a laser resolve os problemas das poucas pessoas que a possuem. Então, por enquanto, elas estão presas, uivando para a lua, em frustração. 13. Heterocromia iridum. Disse há muito tempo que os olhos são as janelas da alma e, se for esse o caso das pessoas com esta síndrome, suas almas podem ter uma personalidade dividida. Esta raridade é uma com a qual você provavelmente está mais familiarizado em cães, mas ocorre em humanos, embora em uma escala muito menor. Disse que apenas cerca de 200 mil pessoas nos Estados Unidos são afetadas por essa peculiaridade genética em que a pessoa acaba tendo duas cores de olhos diferentes. Geralmente, isso é o resultado de um gene passado pelos pais. No entanto, houve alguns casos únicos que deixaram os pesquisadores intrigados. Keren e Mehmet Selman são irmãos da Turquia que têm muitas coisas em comum. Amam esportes, andam de bicicleta e amam seus pais. E ambos têm essa raridade. Apesar da diferença de 7 anos entre eles, ambos foram diagnosticados cedo depois que seus pais notaram que tinham um olho azul à direita e um castanho à esquerda. Quanto aos efeitos colaterais dessa paleta de cores visionária, parece não haver nenhum. Pessoas com heterocromia levam vidas normais sem outros problemas de visão. Eu acho essa condição incrível e, se fosse criança, tentaria convencer meus amigos de que sou algum tipo de super-herói ou viajante do tempo. 12. Narcolepsia. Ainda estamos gravando? Eu meio que caí no sono de repente. Talvez eu esteja sofrendo do próximo item da nossa lista, narcolepsia. Eu não chamaria isso de uma raridade tão grande, já que conheço algumas pessoas diagnosticadas com esse dilema. Embora não seja tão ruim quanto sentir necessidade de urinar a cada 5 minutos, pode te colocar em apuros dependendo de quando ataca. Você pode reconhecer isso em filmes como uma piada envolvendo alguém desmaiando em momentos inapropriados, mas do ponto de vista clínico, a narcolepsia cobre vários efeitos colaterais, incluindo ataques de sono, desmaiar a qualquer momento, e a cataplexia, em que o indivíduo perde o controle dos músculos e estabilidade, resultando em quedas ou acessos de raiva ou riso. Você também pode sofrer de paralisia do sono, sonhos excessivos e alucinações hipnóticas. Muitas celebridades sofrem de narcolepsia, como o apresentador Jimmy Kimmel. Imagine se o ciclista francês Franck Bouzert dormisse liderando o Tour de France, ou se Winston Churchill tivesse dormido e esquecido de cometer todos aqueles massacres na Índia. Como aquele país teria sido diferente? 11. O Homem Ventosa de Illinois. Jamie Keaton é um homem simples de 47 anos, mas há algo nele que o torna drasticamente único. Seus amigos e colegas o conhecem pelo apelido de Homem Ventosa. Jamie consegue fazer as coisas grudarem em sua pele com pouco ou nenhum esforço. Não se trata de mágica ou truques, é uma condição médica real. Sua pele é mais porosa do que a média, o que cria um efeito de sucção natural. Ele pode segurar latas, garrafas e até celulares apenas encostando-os em sua pele. Jamie transformou essa característica única em uma carreira, aparecendo em programas de TV e eventos ao redor do mundo, provando que o que poderia ser visto como uma anomalia pode, na verdade, ser um talento extraordinário. 10. Síndrome de Iglander. Você já se olhou no espelho e pensou, nossa, eu queria encontrar a fonte da juventude, ou pelo menos ter dinheiro para fazer cirurgia plástica? Talvez você devesse parar de desejar um rosto novo e começar a torcer para ser diagnosticado com algo chamado Síndrome de Iglander. Essa é uma doença rara em que as pessoas mantêm uma aparência extremamente jovem por fora, enquanto envelhecem normalmente por dentro. Porém, por mais que isso pareça algo incrível, a condição vem com consequências. Pessoas que sofrem com isso também apresentam atrasos no desenvolvimento, e pode levar muito mais tempo para coisas como a puberdade acontecerem e até mesmo para a voz mudar. Ou seja, aquele sonho de ter uma voz suave e marcante pode nunca acontecer. 9. A mulher mais baixa do mundo.
Pode ser frustrante quando você é criança e só quer crescer logo, sabe? Para finalmente poder entrar naquele brinquedo incrível do parque de diversões que você sempre quis, mas não pode porque é baixo demais. Mas um dia chega o momento em que você cresce, passa da marca de altura e finalmente pode ir. Infelizmente, para uma mulher na Índia, esse momento nunca chegou. Ela entrou para o livro dos recordes como a menor mulher do mundo, medindo apenas cerca de 60 centímetros de altura. Ela possui um tipo de nanismo chamado acondroplasia, o que fez com que seu crescimento parasse muito cedo. Além da baixa estatura, ela também pesa muito pouco, o que limita ainda mais suas atividades do dia a dia. 8. O homem elétrico da Índia. Raymond Nair, conhecido como Homem Elétrico, pode ser um dos humanos mais próximos de um super-herói da vida real. Ele possui a habilidade incomum de conduzir eletricidade pelo corpo. Já foi visto acendendo lâmpadas, suportando choques elétricos extremamente fortes, que seriam fatais para a maioria dos seres vivos, e até envolvendo o corpo com fios de cobre para energizar aparelhos. Mas como dizem, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Ele já forçou tanto seus limites que acabou sofrendo consequências sérias, como perda temporária da visão. Ou seja, apesar de impressionante, essa habilidade também é extremamente perigosa. 7. Síndrome de Ehlers-Danlos. De uma condição que faz você parecer eternamente jovem, passamos para outra que pode fazer alguém parecer muito mais velho do que realmente é. A síndrome de Ehlers-Danlos é um problema genético que afeta a produção de colágeno no corpo. Pessoas com essa condição podem apresentar problemas estruturais, dores crônicas, articulações frágeis e até uma aparência com muitas rugas pelo corpo inteiro. Além disso, podem desenvolver artrite precoce e escoliose. Existem diferentes tipos dessa síndrome, mas infelizmente, para todos eles, ainda não existe cura. 6. Síndrome dos ovários policísticos. Uma jovem do Reino Unido se tornou a mulher mais jovem do mundo a desenvolver uma barba completa. Isso aconteceu como consequência da síndrome dos ovários policísticos, uma condição hormonal que pode causar crescimento excessivo de pelos, principalmente no rosto. Durante anos, ela sofreu bullying por causa da sua aparência, mas decidiu transformar isso em algo positivo. Ela participou de um recorde mundial e se tornou ativista de positividade corporal, tentando mudar a forma como as pessoas enxergam diferentes tipos de corpos. Sua barba chegou a medir cerca de 15 centímetros, e ela até desfilou na London Fashion Week, mostrando que padrões de beleza podem e devem ser desafiados. 5. A pele mais elástica do mundo. Pouco antes falamos sobre a síndrome de Ehlers-Danlos, que causa vários efeitos no corpo, incluindo a pele extremamente elástica. Um homem levou isso a outro nível. Ele consegue esticar a pele do seu corpo mais de 6 centímetros além do normal. Ele basicamente se tornou a versão real de um boneco elástico. Apesar de parecer algo engraçado, isso acontece por conta de uma falha na produção de proteínas importantes do corpo. Ele inclusive entrou para o Guinness Book como a pessoa com a pele mais elástica do mundo. 4. A maior abertura de boca do mundo. Se existe uma coisa que esse jovem seria bom, provavelmente seria em competições de quem come mais. Isso porque ele possui o recorde da maior abertura de boca do mundo, conseguindo abrir cerca de 9 centímetros. Esse feito chamou a atenção do Guinness, que registrou oficialmente sua marca. Ele disse que se inspirou em outra pessoa que tinha esse recorde e decidiu superá-lo. Com muito treino, conseguiu alcançar esse nível impressionante, permitindo que as pessoas vissem até o fundo da sua garganta com facilidade. 3. Homem com 80% do rosto coberto por pintas. Para muitos adolescentes, já é um pesadelo acordar com uma espinha enorme antes de ir para a escola. Agora imagine nascer com mais de 80% do rosto coberto por pintas. Foi exatamente isso que aconteceu com um jovem na Índia. Enquanto a maioria das pessoas tem entre 30 e 40 pintas no corpo inteiro, ele possui uma quantidade extremamente maior concentrada no rosto. Isso fez com que ele enfrentasse preconceito, bullying e até mesmo professores que evitavam contato com ele. Sua história mostra o quanto a aparência ainda influencia na forma como as pessoas são tratadas. 2. O homem sem mandíbula. Isaiah Costa nasceu com uma condição extremamente rara chamada agnatia, que fez com que ele nascesse sem mandíbula. Por causa disso e de outras complicações, ele não era esperado sobreviver, mas contrariando todas as expectativas, ele cresceu e hoje é um exemplo de superação. Ele se comunica usando um aplicativo de texto para a voz e se tornou rapper, palestrante e inspiração para milhares de pessoas. Mesmo tendo a opção de realizar uma cirurgia, ele recusou, dizendo que ama a forma como nasceu e não mudaria nada em si mesmo. 1. O contorcionista.
Troy James descobriu desde jovem que conseguia dobrar o corpo de maneiras que a maioria das pessoas simplesmente não consegue. Inicialmente, ele escondia essa habilidade por medo de ser julgado ou sofrer bullying, mas tudo mudou quando um amigo gravou um vídeo dele se movendo de forma assustadora e publicou nas redes sociais. O vídeo viralizou, e hoje ele usa essa habilidade única em filmes e séries de Hollywood. Aquilo que antes era motivo de insegurança acabou se tornando sua maior força e sua carreira. Depois de tudo isso, fico até desejando ter praticado mais alongar minhas pálpebras naqueles sábados entediantes. Talvez eu pudesse ter entrado em uma lista como esta. Você tem alguma característica rara que gostaria de compartilhar com o mundo? Conte para a gente nos comentários abaixo. Na tela, você encontrará 2 vídeos especiais que selecionamos para você continuar explorando o incrível potencial do corpo humano. Clique em um deles e nos vemos na próxima!